isso aí. Então, com vocês, a nossa querida Bruna Drummond. Chega pra cá, Bruna. Chega pra cá, Bruna. Ela que vai fazer ao vivo aqui a palestra dela. Como é que Bruna. você tá, Bruna? Tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite, Lara. É uma grande honra e uma emoção muito grande estar aqui com vocês hoje. Um evento tão importante. Nós ficamos Perfeito. muito felizes e você ter aceito o nosso convite. A gente sabe que não é fácil terminar um dia de trabalho e vir aqui se disponibilizar para passar todo o seu conhecimento. Nós sabemos do seu esforço, que você preparou uma palestra tremenda. Estamos todos aqui para te ouvir. Seja muito bem-vinda e pode tomar o seu lugar aqui à frente desse palco. Obrigada. Obrigada, gente. Então, boa noite. Obrigada novamente por essa oportunidade. Espero poder compartilhar conteúdos de relevância com vocês hoje. Recebi um convite aí para a gente estar falando de agronegócio e ESG. Eles são compatíveis e é um tema que está completamente em alta hoje, né? Falar de ESG. Mas, antes disso, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Aê! Olha só, gente. Eu sou a Bruna Drummond, como o Pedro me apresentou. Sou diretora de relacionamento na Agrocria. Para quem não nos conhece, a Agrocria é uma indústria de nutrição animal e sementes para pastagens. Nós já estamos no mercado há mais de 40 anos. Estamos aí com 2 indústrias localizadas no Polo Industrial de Anápolis e também de Cuiabá. E veiculamos aí entre as 12 maiores indústrias de nutrição animal pela Asbram. E eu tenho muito orgulho de compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória e trouxe aqui para vocês conhecerem nossa missão, visão e valores. E por que eu vou compartilhar isso com vocês? Mais para frente vocês vão entender o porquê disso, porque isso é tão importante. E o que a gente traz aqui de missão na Agrocria? Disponibilizar produtos e tecnologia à atividade pecuária, garantindo a produção sustentável de alimentos à sociedade. Então, eu quero passar para vocês que esse tema, essa nossa missão, ela vai de encontro com o propósito desse evento, da gente falar sobre ESG. E ao longo dessa noite, eu vou compartilhar com vocês como isso é compatível com o agronegócio. Eu trouxe para vocês 5 assuntos para a gente estar abordando. E a gente vai falar aqui um pouquinho de origem, de conceito de ESG, as tendências de mercado, a relação disso com o agronegócio, modelos de empresas que já têm ESG implantados, startups nesse segmento, e também um fechamento, né? Colocando para vocês por que isso é tão importante e porque realmente não é só compatível, mas essencial, agronegócio e ESG. Eu trago aqui para vocês um pouquinho do conceito, né? O que a gente tem de ESG? O que significa isso? ESG, Environmental, Social and Governance. E o que é isso? Meio ambiente, social e governança. E governança é um tema que a gente já fala há muito tempo também, para implantar uma governança corporativa nas empresas, que a governança ela tem outros 4 pilares dentro dela. Então, a gente fala sobre... Vamos passar aqui. A origem disso, né? A gente está falando de ESG e a gente acha que é uma coisa nova, mas não é. ESG nasceu lá atrás, em 2005, num evento onde os países resolveram falar sobre a sustentabilidade para o mundo. E o Brasil já esteve presente nisso. Então, 20 instituições financeiras de 9 países, inclusive o Brasil, eles tinham se reunido para buscar parâmetros, recomendações sobre a inclusão das questões ambientais, sociais e de governança. E por que eu falo parâmetros? Porque a gente sabe que o que não é medido não é mensurado. Então, tudo precisa de um parâmetro, tudo precisa de um indicador, para que possa ser mensurado e para que a gente possa criar metas. Então, vamos resumir, ESG? Seria trabalhar a sustentabilidade empresarial, né? A gente pode resumir ESG como uma sustentabilidade empresarial. E aí a gente pode ficar aqui os 3 dias desse evento falando sobre isso, não é mesmo? A gente vê hoje uma preocupação crescente da comunidade acadêmica internacional de estar falando sobre isso, impactos de aquecimento global, outros problemas ambientais, mas a gente também tem que lembrar da longevidade, da perenidade das empresas. Então, são vários fatores que precisam ser trabalhados em conjunto.
E essas práticas de ESG, o que significa isso, né? Elas trazem vários benefícios. A empresa que trabalha com o ESG, com as políticas de ESG, ela tem uma antecipação nos seus cenários de risco. Então, ela consegue trabalhar riscos e oportunidades e segurar e garantir a perenidade dela no mercado. Quando a gente fala em ESG, a gente tem também um planejamento de execuções. Então, a gente faz um planejamento dessas ações a curto, médio e a longo prazo, para que as empresas possam focar nos resultados. Mas não só isso, a gente precisa fidelizar o nosso público. A gente sabe que, muitas vezes, as pessoas já escolhem hoje, elas já escolhem comprar de uma empresa, pertencer a uma empresa fazendo parte desse grupo de trabalho, pelo propósito, pela missão da empresa, pelas ações que ela promove na sociedade. Então, vai muito além de trabalhar de sustentabilidade, de meio ambiente, de preservação da natureza. O assunto é muito mais profundo e o mercado exige isso. E quando a gente fala em ESG, a gente vê a questão financeira. Então, hoje, empresas, para oferecerem financiamentos no mercado, elas já requisitam isso. Você tem um projeto de ESG, elas querem saber o quanto essa empresa ela está programada para ter essa perenidade no negócio, o quanto eles podem confiar naquela empresa que está estruturada, com todos os pilares de uma governança, né? E quando a gente fala em ESG, então, essa transformação de mentalidade ela vem acompanhada de inovação. E aí a gente percebe que isso é uma agenda transversal. O que é isso? Ela passa por todos os departamentos de uma empresa, todas as áreas de P&D, ela passa por todo o departamento, seja da empresa ou seja da propriedade rural. Todas as pessoas, todas as cadeias e departamentos estão completamente envolvidos nesse processo. E aí a gente tem a estratégia ESG, que é uma gestão de inovação com métricas, né, de desenvolvimento sustentável. E, novamente, a gente fala sobre métricas, porque o que não é medido não é mensurado. E cada empresa cria a sua própria métrica. Nós temos aí métricas internacionais, de grandes encontros, de grandes acordos, que nós vamos falar mais na frente, mas cada empresa cria a sua métrica. E é função da empresa implantar essas métricas para os colaboradores. ESG ele também é uma abordagem que ele traz questões ambientais, levando em consideração a sustentabilidade a longo prazo. Então, a gente tem que lembrar de trabalhar não só algo de imediato para a gente trazer para o nosso negócio, mas o que a gente vai deixar de legado para a sociedade, de legado para os familiares dos colaboradores, de legado para o mundo. O que a gente vai estar contribuindo para a perenidade disso tudo, não é mesmo? Olha só, gente, por que fala tanto em ESG atualmente? ESG, eu já falei para vocês, é um tema antigo, mas ele entrou em alta com a pandemia, né? Então, a pandemia ela trouxe um impacto negativo na crise nossa, e com o Covid, o que ele fez? Várias metas já existentes para trabalhar a sustentabilidade, elas foram gravemente impactadas pela pandemia. E esse assunto ficou ainda mais necessário de ser trabalhado. Por quê? Porque a ESG trabalha com ambiente, pessoas e governança. E o que a gente vai ver? Que essa ascensão do ESG, ela também se deu a uma adaptação dos diversos nichos que surgiram aí no mercado ao longo das reinvenções dos nossos negócios. Então, ESG, Environmental, Social and Governance, e as suas tendências, né? O que é o investimento ESG, não é mesmo? É aquele que incorpora questões ambientais, sociais e de governança como os critérios essenciais na análise de uma empresa, através de métricas econômicas, que vai permitir uma avaliação dessas empresas de uma forma holística. Então, hoje já não se avalia mais uma empresa apenas olhando a questão financeira dela, mas avalia todo um propósito do que ela quer, do que ela faz e do impacto que ela vai gerar na sociedade a pequeno, médio e longo prazo. Então, nós temos fatores cruciais, né, que o ESG traz, que ele quer? Ele quer construir um mundo melhor. E qual é a relevância dos fatores ESG ao redor do mundo? Eu trago aqui alguns números, vou falar bastante de números com vocês hoje. Eu trouxe também, mais adiante, alguns números do agronegócio para a gente poder estar compreendendo a importância dessa compatibilidade ESG e agronegócio.
Então, olha só, globalmente, mais de 30 trilhões em ativos sob gestão são gerenciados por fundos que definiram estratégias sustentáveis. Então, o que é o ESG? São investimentos responsáveis. As empresas que trabalham com isso proporcionam que o mercado faça nela um investimento responsável. E aí a gente traz dois grandes movimentos, dois grandes fatos, quando a gente fala em mundo, e a gente fala também em ESG. A gente tem a Agenda 2030 e a gente tem a COP26. A Agenda 2030, ela fala sobre o desenvolvimento sustentável, que são orientados por 17 objetivos. E dentre esses 17, a gente pode reforçar o objetivo número 2. Mais adiante eu comento com vocês. E eles são integrados e indivisíveis, e eles equilibram todas as dimensões, economia, sustentabilidade e a governança também. Então, a Agenda 2030 é um plano de ação para pessoas, para o planeta e para a prosperidade. E prosperidade é trabalhado dentro de governança. E o maior desafio global, que é o propósito da Agenda 2030 está trabalhando, é a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo, né, a pobreza extrema. E o que a pandemia fez? A pandemia veio e trouxe ainda essa discrepância ainda maior dessa pobreza extrema. Então, nós temos princípios de ESG da Agenda 2030, né, que eles possuem metas que podem se conectar com os princípios ESG, com o objetivo de impactar políticas de ações públicas, ações governamentais, empresariais, e potencializar os esforços desses projetos. Aqui um quadro para vocês, um resumo. Depois, se for possível, eu posso disponibilizar essa apresentação em PDF para vocês lerem com mais calma sobre esses conceitos. Então, são 17 itens, todos fundamentais. E eu foco aqui, falando em agronegócio, no objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E é aqui, nesse número 2, que o Brasil foca as suas ações. Aqui um resumo dos 17 objetivos. E aí a gente vem para a COP26, uma conferência das Nações Unidas, que aconteceu recentemente, entre 1 e 12 de novembro, na Escócia. E o que foi, né? O que a conferência da COP representa para o Brasil e para o mundo? Então, é uma oportunidade, novamente, de definir ações que levam o mundo ao mundo conter o impacto dessas mudanças climáticas que a gente vem sofrendo. E o que foi feito? Foi feito um pacto, o Pacto de Glasgow, que é um documento que contém todos os compromissos que foram assinados pelo Brasil e os demais países. E algumas diretrizes foram definidas pelo nosso Ministério do Meio Ambiente. Então, eu trago 5 aqui para vocês verem. Zerar o desmatamento ilegal até 2028, com proporções a pequeno e médio prazo, né, 15% até 2024, 40% em 2025 e 2026 e 50% em 2027. Isso tudo levando-se em consideração o ano de 2022. Então, outra diretriz muito importante é o restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares, alcançar em 2030 participação de 45% a 50% de energias renováveis, recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas e incentivar a ampliação da malha ferroviária. Então, a gente tem aí a COP26, que também trabalha dentro dos pilares do ESG. Mas agora vamos chegar para o Brasil, né? Já saímos aí do mundo. E vamos falar no Brasil. E no Brasil, em qual etapa nós estamos, não é mesmo? A gente tem aí a pandemia do coronavírus, que agiu como um catalisador, né? Os investimentos de ESG, eles vão continuar ganhando força no Brasil. E o que a gente acredita é que as empresas que não se adaptarem a esses pilares, não implantarem os pilares essenciais de ESG para o seu negócio, elas vão ficar para trás. Protagonismo. O que a gente pode falar de protagonismo? O Brasil ele é um dos principais produtores de alimento do mundo. E com o ESG, com a implantação disso tudo, de todos esses pilares, fortalecendo a sustentabilidade ambiental no agronegócio, a tendência é que a gente esteja ainda maior. E a gente tem um número que o Brasil deve aumentar a sua produção em alimentos de 41% nos próximos 10 anos. Isso é muito fantástico. E a Lara já falou um pouco sobre esses números no começo, né? Para alimentar o mundo. O que eu trago aqui para vocês agora? Consumidores. Os consumidores, para quem observa o comportamento dos consumidores, até o nosso próprio comportamento dentro de casa,
eles já não olham apenas para a sustentabilidade para escolher uma marca, mas quando eles olham para uma marca, eles observam que a ação essa empresa promove, não é só o que ela fala que ela faz, mas ela faz aquilo, ela age diante do que ela promete. Porque hoje quem promete e não faz também fica sem crédito no mercado com as pessoas, né? Então o consumidor está muito exigente. E aí ele escolhe entre essas ações de sustentabilidade, ele escolhe, às vezes ele resolve pagar mais caro pelo que ele vai comer, pelo que ele vai vestir, porque ele acredita naquele propósito, ele acredita naquela transformação para a sociedade, para o meio ambiente e para o mundo. E tem também a questão do vínculo emocional, onde as pessoas escolhem esses lugares para estarem trabalhando. Então, hoje, para você escolher uma empresa para trabalhar, o que a gente vê dessa nova geração é que eles estão muito alinhados com os propósitos do negócio e o impacto disso na sociedade. Então, quem quer reter novos e grandes talentos precisa estar trabalhando esses fatores também. 3 principais razões por que você deve se importar com o ESG, não é mesmo? A gente tem a questão do engajamento de investidores, né, e consumidores. Então, eles já observam o que a gente faz para poder estarem investindo, e eles se engajam nas nossas causas, nos nossos propósitos, nas nossas ações. E a gente tem uma regulação. A regulação do ESG, ela força todas as empresas hoje a estarem trabalhando nessa agenda de pilares do ESG para que possa trabalhar dentro da sustentabilidade, da perenidade dessa empresa. E a gente tem também o fato de o ESG ter sido um sinal particularmente eficaz quando a gente pensa em retorno. A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz tem que trazer um retorno para a empresa. Não é só uma ação sustentável. Tem que ser uma ação que transforma o ambiente, mas que transforma a empresa também, que a empresa vai prosperar. É possível e é necessário que ações ESG tragam rentabilidade e lucratividade para o negócio. Porque esse é o propósito de qualquer negócio, é a lucratividade. Isso é totalmente possível. Casar esses pilares com a lucratividade, criar projetos a pequeno, médio e longo prazo, onde você consegue mensurar indicadores e trazer retorno para o seu negócio. Não só esse retorno de carisma do mercado ou de mostrar para investidores que você está dentro das normativas, mas que você tem lucratividade com isso também. As top 3 tendências de ESG que a gente pode citar em 2021, né? Diversificação de temas, além de mudanças climáticas. Mais colaboração, e eu quero parar aqui em mais colaboração. Mais colaboração, o que seria isso, né, gente? Seria uma colaboração, seria o network, colaboração entre empresas, colaboração entre pessoas do mesmo segmento, dentro do mesmo trabalho, pessoas que se preocupam com o próximo e que contribuem para o crescimento, seja do próximo dentro do seu negócio, ou seja no seu ambiente de trabalho, onde a gente contribui para o crescimento dos nossos pares. E também a profissionalização de métricas e mais exigências. Então, hoje, o mundo não aceita, né, que a gente não tenha metas, indicadores, objetivos a serem alcançados. Qual que é a importância disso tudo, do CEO? Aí, agora, eu trago tudo, e a gente amarra todo esse propósito, falando tanto no segmento dentro da porteira e fora da porteira. Fora da porteira, às vezes, a gente não usa a nomenclatura CEO, mas seria o responsável, o gestor da propriedade. E, dentro da porteira, desculpa. E fora da porteira seria um CEO, né? Dentro das empresas, das indústrias. O que é isso? O CEO ele é de extrema importância nessa governança sustentável. É ele quem vai, com a sua equipe, construir todos esses pilares que são necessários para desenvolver o ESG internamente, mas é ele que tem que acreditar no que ele está construindo, ele tem que vestir a camisa e mostrar para toda a sua equipe, mostrar para os acionistas que aquilo é importante, que aquilo impacta a vida das outras pessoas, que aquilo impacta a sociedade, mas que aquilo impacta positivamente o negócio, tanto na lucratividade quanto no posicionamento da marca no mercado. Então, a gente tem aqui questões intrínsecas e extrínsecas, né? Onde a gente trabalha com acionistas e também a gente trabalha com o mercado. E aí a gente veio falar de CEO, a gente tem que falar de mindset sustentável. Esse CEO, ele tem que trabalhar esse mindset sustentável, que é o quê? É ter uma mente aberta para ele poder perceber o que pode trazer de retorno a médio e longo prazo. O que ele pode oferecer para o ecossistema, que a médio e longo prazo ele volta como lucratividade para o negócio. Então, esse CEO,
ele tem várias formas de colocar essa sustentabilidade dentro da governança do negócio. E não existe uma receita de bolo. Cada negócio ele tem as suas opções de projetos ESG. Né? A gente tem que avaliar o negócio e ver o que pode ser promovido ali dentro. E, novamente, não tem jeito, né, gente? Uso de indicadores para desempenho socioambiental, elaboração de estratégias, sustentabilidade, isso é de extremo valor. Então, eu hoje a gente trabalha muito com indicador, e assim, virou o mês, amanhã é dia de preencher indicadores, de justificar, justificar por que bateu meta, justificar por que não bateu, né, traçar novos passos, fazer os passos corretivos. E é isso que faz a gente conseguir avaliar o cenário de hoje, o que a gente fez e o de amanhã, para a gente poder trabalhar essa perenidade. Agora, eu gosto muito disso daqui. O grande desafio é criar uma cultura de conversa que integre temas socioambientais em duas perspectivas. Quando a gente fala em ESG, a gente pensa muito em mercado financeiro. E aí, o que a gente associa a isso? Vamos trabalhar os riscos da empresa, os riscos do negócio. E, na verdade, a gente pode abrir esse mindset e perceber que a ESG podem ser riscos e oportunidades. Então, o que a gente tem que fazer? Avaliar os riscos, a pequeno, médio e longo prazo, tentar mitigá-los, mas avaliar as possibilidades que o mercado oferece. E a gente estamos aí saindo de uma pandemia que trouxe diversas oportunidades, trouxe riscos, mas trouxe várias oportunidades de crescimento e de novas estratégias também. Então, a ESG não é só mitigar riscos, é avaliar novas oportunidades. Olha só, gente, os passivos ambientais que você tem no balanço hoje são de ações que a empresa tomou há 10 anos atrás. Assim, as suas decisões hoje vão ser avaliadas com valores da sociedade daqui a 10 anos. Por isso que é importante esse olhar do CEO a pequeno, médio e longo prazo, porque a gente vai colher os efeitos disso. Então, prometer ações, pilares de ESG que a gente não consegue cumprir, a gente vai ter uma colheita negativa disso. E eixo de oportunidade, novamente, né? ESG não é só risco, é uma oportunidade. Então, a sustentabilidade está completamente ligada também à inovação. E aí a gente pode reinventar portfólios, serviços que a empresa oferece. Enfim, traz aí uma gama de novas oportunidades e a gente viu o quanto isso cresceu no agronegócio. E eu vou mostrar números para vocês já já. Então, os obstáculos que a gente tem, o que são? É conseguir definir estratégias de sustentabilidade para o nosso negócio. E o que a gente faz, né? Primeiro, os líderes precisam identificar quais os temas de ESG que são mais relevantes para o seu negócio. Então, precisa-se dessa reunião de líderes. A gente vai ver mais na frente um dos exemplos que eu trago de empresas do agronegócio que tem o ESG implantado. Existe um comitê ESG para estar avaliando essas oportunidades, os líderes estarem discutindo isso, pensando em médio e longo prazo, e levando isso para dentro da missão, da visão, valores, da filosofia do negócio. Porque a responsabilidade é dos líderes, é desse CEO de levar isso para os seus pares dentro da empresa. Então, a gente tem que avaliar a maturidade da gestão, e cada empresa vai ter uma maturidade diferente, vai estar pronta para uma implantação, para um passo diferente, e também desenhar um plano de ação. Né? Então, precisa-se de um plano de ação, onde a gente terá métricas para estar implantando, desenvolvendo e acompanhando isso dentro do negócio. E por que é tão importante adotar valores ESG nas práticas corporativas? O que a gente traz aqui? Eu já falei anteriormente. Vantagens reputacionais, então a marca fica aí em destaque no mercado, né? Ela tem uma vantagem diante do cenário por estar trabalhando todos esses quesitos que são importantes. Ela é atrativa para profissionais talentosos que querem escolher uma marca que traga impacto na vida deles com o seu propósito. Vantagens financeiras, porque elas são mais estruturadas e terão maiores parcerias para financiamentos, para investimentos, porque elas estão estruturadas. Atração de investimentos, né? Mitigação de risco, porque quem constrói ESG sabe olhar os riscos, tentar mitigá-los e também gerir as oportunidades. Né? E ainda consegue estar aí aderindo dentro das metas de Agenda 2030, que a gente falou lá atrás. ESG e inovação, não precisa nem falar, né? São ações, são estratégias de inovação que a gente consegue trazer e implementar no nosso negócio. E, com isso, o nosso estabelecimento ele vai ter metas mais ousadas, a gente vai aumentar a comunicação
das boas metas e o estabelecimento de ações para a gente estar atingindo isso. O que eu posso trazer para vocês de oportunidades direcionadas? A estratégia de ESG, ela inclui uma estratégia de ação transversal, ou seja, ela vai passar por todos os departamentos de uma empresa. É preciso que a gente escute todos os colaboradores, que a gente esteja atento para a visão de cada um deles, para ver o que eles têm para contribuir para o nosso negócio. E aí a gente entra com a questão de diversidade, né? É muito importante trabalhar a diversidade. A diversidade como um todo dentro do negócio. Pessoas com formações de instituições diferentes dentro de uma empresa, de sexos diferentes dentro de uma empresa, idades diferentes. Essa diversidade, ela proporciona o quê? Ela proporciona discussões dos temas. Então, o tema fica mais enriquecido nessas discussões. E o resultado ele é grandioso, né? Se você sentar numa mesa de reunião e todo mundo concordar com tudo, qual inovação vai surgir dali? Nenhuma. Relevância, né? Por que eles são tão importantes, os fatores ESG, né? Eles são importantes porque eles trabalham mudanças climáticas, diversidade de gênero, que eu acabei de falar, o impacto de uso de plástico no meio ambiente. Mas a consideração mais importante aqui que a gente pode fazer é que ele traz uma nova realidade para o mundo. Então, a pandemia ela trouxe, foi um catalisador, né? Que voltou todo esse holofote para a importância dessas questões sociais, ambientais e de governança. E o que eu gosto de falar muito aqui é o seguinte, quando a gente fala em social, já não existe mais aquela empresa que está preocupada só com a lucratividade. Quem trabalha, quem dedica, quem dá o sangue para o seu negócio são pessoas. Todos os negócios são feitos e movidos por pessoas. A empresa que vai perpetuar, que vai ter perenidade, que vai se destacar no mercado, é aquela empresa que cuida de pessoas, que preocupa com o seu colaborador. Isso a pandemia trouxe muito forte, porque ela deixou as pessoas muito fragilizadas emocionalmente, com toda essa questão de distanciamento, de home office, enfim, de insegurança com a saúde. E isso ficou ainda mais forte. Então, quando a gente fala em social, a gente fala nesse olhar para o colaborador. A empresa que quer ter perenidade, ela cuida do seu colaborador, dele como um todo. Não existe mais as pessoas não são um robô. Para ter produtividade, trazendo lucratividade, é preciso cuidar com amor de pessoas. Então, a empresa do futuro não é aquela que somente gera lucro, mas que é capaz de gerar lucro com propósito. E as companhias que não entenderem isso, provavelmente ficarão para trás. E aí aqui a gente fala em gerar lucro com propósito, cuidando de pessoas, mas não só cuidando de pessoas, trabalhando com comissões diferenciadas por produtividade. E a divisão desse lucro é trabalhar para diminuir a desigualdade e aumentar o reconhecimento. Foca-se muito, a partir de agora, esse olhar em pessoas. Aqui eu trago um pouquinho das hierarquias, né, das palavras-chave aqui, ó, meio ambiente. Então, a gente trabalha. O que seria isso aqui? Seria um quadro que poderia estar orientando a construção de um projeto ESG dentro das empresas. Então, dentro do meio ambiente, você pode estar avaliando mudança climática, recursos naturais, poluição e desperdício. E ali do lado, a gente tem algumas questões chaves que podem ser trabalhadas, que estarão engrandecendo o projeto de ESG de um negócio. Aqui a gente tem o pilar social e o pilar de governança. Agora vamos para a parte mais importante, né, gente? A sigla ESG e a sua relação com o agronegócio. Qual que é a relação entre ESG e o agro? A gente acredita que as metas socioambientais e de governança, estipuladas pela alta demanda de investimentos e consumidores, podem ser a oportunidade de elevar o Brasil à liderança mundial de produção aliada à preservação. Então, falamos aí da perspectiva de crescimento da produção mundial de alimentos, né? E junto disso vem a preservação, porque a gente trabalha os nossos pilares. E o ESG ele tem sido visto por muitas pessoas com excelentes olhos. A questão do meio ambiente foi a única a ser discutida, inclusive, no agronegócio. Olha só, o que eu trago aqui também? Que o ESG já é destaque na maioria dos setores da economia do mundo. E no agronegócio também, porque a importância dele ela é primordial, tanto na geração de empregos, como também no impacto do meio ambiente, seja dentro ou fora da porteira, né? E eu quero mostrar para vocês alguns números. O que a gente tem aqui? O agronegócio em números. E a gente vai conseguir perceber com esses números o tamanho do impacto disso tudo na nossa essa parceria, né? ESG e agronegócio serem compatíveis, essenciais.
Então, o agronegócio ele já ultrapassou a indústria de transformação em termos econômicos e vem mostrando a sua força e competitividade. Hoje, o nosso PIB ele teve um crescimento recorde em 2020. Eu trago aqui da Embrapa que o agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. Isso significa que 1 a cada 10 pessoas no mundo é alimentada pelo agro brasileiro. E nós temos um número do IBGE, que a produção de leite de 2019 foi de 35 bilhões de litros. Ó, a ABIEC também traz que 2 milhões de toneladas de carne foram exportadas em 2020. E o CNA traz que o agro ele contrata 1 a cada 3 pessoas no Brasil. E nós temos também, hoje a gente tem 68% das pessoas são do nosso PIB, ele é movimentado pela agricultura, e nós temos aqui 32% pela pecuária. E aí a gente traz, né, no pilar ambiental, a gente tem grãos, agroenergias, florestas energéticas, e nós temos aqui os agricultores. O que a gente pode falar dos agricultores? Que eles preservam a vegetação. Os agricultores brasileiros preservam a vegetação nativa num número muito maior do que isso acontece no mundo. Então, esses pilares de ESG já são praticados no Brasil, já estão implantados. E quando a gente fala isso é muito importante, porque a gente vai falar depois de rastreabilidade. Né? O consumidor ele quer saber de onde veio esse alimento, quem são os fornecedores de matérias-primas disso tudo, como isso chegou até a mesa do consumidor. Então, trabalhar e mostrar como o produtor rural brasileiro trabalha é muito importante. Então, aqui, tanto os produtores rurais como as empresas, elas estão encarando o desafio de aumentar a produção de alimentos, preservando recursos naturais, aumentando a produtividade, através da utilização de tecnologias, né? E além de boas práticas de manejo, pecuária de baixo carbono, integração lavoura-pecuária-floresta, e a gente pode falar também da prática do bem-estar animal. E como é que a gente faz isso? Através de uma gestão eficiente, né? Otimização do uso de recursos naturais e oferecer produtos sustentáveis para a nossa sociedade. Então, eu trago aqui um quadrozinho da gente da rastreabilidade, onde a gente tem o produto até a mesa do consumidor e a importância de todos nessa cadeia estarem trabalhando aí os pilares do ESG, a preservação do meio ambiente ou qualquer outra ação pertinente ao seu negócio. Porque o consumidor, ele quer saber dessa informação no final. E isso gera valor, isso agrega valor ao produto final. Então, a gente tem aqui, né, um celular com a rastreabilidade de alimentos, mostrando que essa é uma tendência, onde a gente vai querer saber de onde veio aquela matéria-prima, de onde veio aquele alimento, como aquele animal foi tratado, qual o frigorífico que recebeu esse animal, para poder estar, então, consumindo esse alimento. Então, a adoção de tecnologia de ponta e práticas de manejo mais sustentáveis representa uma parte importante. Mas, por outro lado, é necessário também medir e comunicar o que está sendo feito. Então, o que a gente precisa? A gente sabe que essa prática de manejo ela já é bem feita. A gente sabe da importância e do trabalho maravilhoso dos produtores rurais. O que precisa agora é comunicar, é levar isso para o público. E isso gera cada vez mais valor para a nossa cadeia produtiva. Então, no Brasil, a gente tem também o Plano ABC, que é um plano do governo, né, que ele oferece aí investimentos para as propriedades. Então, o Plano ABC é a principal ferramenta do produtor rural para desenvolver ações de sustentabilidade, inovação e tecnologia na propriedade. E aqui a gente tem ainda o pilar social dentro do agronegócio. Então, o que a gente pode trazer? Olha só, em 2020, a população ocupada no agronegócio brasileiro somou 17,3 milhões de trabalhadores, com a participação do agro no mercado de trabalho brasileiro aumentando para 20,1%. Então, um crescimento maravilhoso num momento de tanta crise diante da nossa pandemia, né? Aqui eu trago outros números também, onde a gente tem dados aí de ter gerado mais de 113 mil empregos em janeiro a maio de 2021, e também uma informação muito importante, né? Eu acredito que aí as grandes empresas já trabalham com o selo Great Place to Work, e a gente percebe que 93% das pessoas que trabalham na cadeia do agro têm orgulho de trabalhar no agronegócio. A gente trabalha também nessa questão social, as relações sociais, seja na propriedade rural ou na empresa agrícola, né? E, como eu falei antes, tanto as relações entre os colaboradores, as relações
entre os colaboradores com fornecedores de matérias-primas, dentro desse segmento, né? E as práticas sociais da fazenda ou nessa empresa, elas também prezam pela diversidade, com oportunidades iguais. Então, aqui a gente volta ali, né, na diversidade dentro da propriedade, para que cada um possa contribuir com a sua visão, com o seu conhecimento. E, lógico, o que prevalece é o argumento fundamentado em maior estudo, em maior resultado, não é mesmo? E aqui a gente ainda traz a importância ao respeito às leis brasileiras, né? Então, quando a gente trabalha o pilar social, a gente ainda trabalha, dentro do respeito das leis, trabalhando direitos humanos, proteção de dados, e evitando o assédio moral nos negócios. E, por fim, a gente tem o pilar da governança. O que é o pilar da governança, né? Eu adoro falar de governança. O pilar da governança, ele foi apontado, ele é o principal fator, o principal pilar que ainda precisa ser trabalhado dentro do ESG no Brasil. É o que mais precisa se fortalecer. Então, hoje nós temos desafios em relação à competitividade do setor do Brasil. E olha só, existem diferentes níveis de maturidade dentro do agronegócio. E essa governança ela pode ser trabalhada em todos os níveis. E tem que começar, tem que ser implantada. E a gente fala em governança, a gente fala em transparência, a gente fala em prestação de contas, a gente fala em equidade, a gente fala em compliance, que é confiar também nos pares. E aí a gente traz aqui, ó, as grandes empresas exportadoras já estão bastante comprometidas com os princípios ESG. Porém, o último elo corrente, o produtor rural, que está lá no campo, é o verdadeiro guardião da sustentabilidade. E ele também precisa estar alinhado para que o ESG não seja visto como mais um ônus. Então, eu volto no slide lá de trás, onde eu falo que o que a gente precisa é comunicar ao mundo, comunicar ao mercado, tudo que o nosso produtor rural faz. Então, aqui a gente tem também, ó, a governança, ela diz respeito à administração das fazendas, né? Como são as relações, as boas relações entre instituições públicas. E o que é importante na governança? Você analisa cenários presentes, cenários futuros, você traça metas e você vai acompanhando para que você tenha a perenidade do seu negócio. A governança trabalha muito isso. E o ESG no agronegócio? Vamos conhecer algumas práticas que fortalecem o nosso setor. Então, aqui a gente, ó, o ESG no agro ele envolve conjuntos de ações que devem ser praticadas por toda a cadeia produtiva, né? Desde a produção do campo até a nossa agroindústria. E as práticas de ESG no agro, elas dizem respeito tanto a estratégias, modelos de negócio e também a responsabilidade social, ambiental e a de governança. E aí todo mundo vai perguntar, né? Por que as empresas, neste momento, passam a falar tanto em ESG? Algo que até um pouco tempo atrás não fazia sentido. Antigamente a gente falava só em sustentabilidade. E aí depois a gente começou a falar em governança. E as siglas elas começam a vir, né? Mas por que fala tanto isso? Nós temos duas respostas aqui. Por que os temas estão tão em voga? Nós temos a questão do mercado financeiro e nós temos o propósito dos consumidores. O mercado financeiro ele está totalmente focado para achar empresas que são sérias, que têm esses pilares todos implantados, que vão ter perenidade e segurança no mercado aí a pequeno, médio e longo prazo. E o consumidor, que a gente já mencionou, né? O consumidor ele está ligado a essas empresas, ele procura propósito, ele procura fazer parte de uma empresa para trabalhar com propósito, a usar uma blusa que tem um propósito. Eu trago aqui, ó, o pecuarista produz carne. Então, ele produz a carne, ele vende essa carne ao frigorífico, que revende ao consumidor, né? E aí a gente vê nessa cadeia a importância da gente mostrar a origem dessa matéria-prima, da gente mostrar a rastreabilidade de todos os padrões de sustentabilidade que a gente entrega na mesa do consumidor final. E é isso que a gente tem que fazer. Novamente, mostrar o que o produtor rural brasileiro faz, porque o que ele faz é único no mundo. E aqui a gente consegue, através dessa cadeia produtiva, nascer esse senso de comunicação, né? E lá atrás a gente também falou da comunicação entre os pares, dos pares, onde a gente fala dos pares entre empresas, entre colaboradores, da gente trabalhar esse network, em vez de trabalhar só competitividade. Eu trago para vocês o exemplo de uma empresa do agro, de uma multinacional, que tem um trabalho muito bacana atuante no ESG, é a Mosaic.
E o que eu trouxe deles? Eles priorizam estratégias de desempenho em 4 áreas. Então, eles focam pessoas, meio ambiente, sociedade e negócio. E eles têm metas para serem cumpridas até 2025, alinhadas àquilo que eu mostrei lá atrás, da agenda de 2030. Tá? Eles trabalham com questões como emissão de gases de efeito estufa, uso de água doce, diversidade e inclusão, segurança na locação de trabalho e segurança alimentar. E tudo isso que eles fazem é feito por um conselho. Tá? Eles têm um comitê de ESG formado por grupo de líderes que são responsáveis por supervisionar as práticas, supervisionar os indicadores e estar sempre levando isso. Eles também entregam os relatórios anuais para as organizações mundiais sobre as práticas, sobre os indicadores que eles estão batendo. Aqui, ó, há mais de 10 anos, reportam sua atuação em sustentabilidade por meio de relatórios. Participam de fóruns com o governo, com a sociedade, com pactos globais, né, para estar mostrando a atuação deles dentro do ESG. E eles têm aí, cada empresa tem seu código de conduta, então aí, o que eles fizeram? Eles uniram o código de conduta da empresa com as políticas globais, com as ações de ESG. Então, eles contribuem para um desenvolvimento sustentável. Eu trago para vocês um projeto, uma startup que eu conheci estudando sobre ESG, Fomeflix Solidário, e fiquei encantada com esse projeto. Fomeflix Solidário é uma campanha de assinatura de cestas básicas que já ultrapassou 16 mil toneladas de alimentos doadas a famílias em São Paulo. São 3 idealizadoras, a Alessandra e 2 Renatas, e o objetivo é garantir. Era um projeto de curto prazo, que eles queriam garantir alimentos a uma sociedade em 6 meses, e aquilo deixou de ser uma campanha e passou um projeto. E eu fiquei muito encantada com tudo que eu ouvi sobre o projeto. Então, eu liguei para as meninas e me ofereci a tentar trazer o Fomeflix para Goiânia. Convido aí o Pedro Maia para a gente tentar trazer Fomeflix para cá e a gente ter também a nossa sociedade diante desse projeto maravilhoso, já todo estruturado, regulamentado, que a gente tenha na nossa sociedade parceiros, fornecedores de alimento que a gente possa estar levando isso para o mercado. E para a gente fechar, o agronegócio e o ESG são compatíveis? Eles são extremamente essenciais, né? Para o Brasil, que exerce papel de grande responsabilidade na produção mundial de alimentos, desenvolver práticas de ESG no agro é uma questão de sobrevivência. Então, quem pensa em perenidade do negócio, quem pensa em trabalhar, em cuidar do seu colaborador, em ser bem visto no mercado, tem que trabalhar e começar a implantar todos esses pilares. A gente sabe que as cobranças são cada vez maiores, né, voltadas para essa questão ambiental, e, para isso, precisa de uma gestão eficiente, feita aí por líderes, por CEOs. E, para a gente fechar, as práticas de ESG no agro, elas são o grande balizador do setor para os próximos anos. E é uma questão de sobrevivência, como eu disse, né? Mas a gente não é só no agronegócio, qualquer outro setor precisa disso. Então, a gente tem que lembrar que os consumidores estão de olho nisso, e a importância da gente estar transformando e acreditando no propósito de estar alinhando as práticas de ESG do nosso negócio com a nossa missão, visão, valores, levando isso para o mercado. Obrigada, Lara. Obrigada, Pedro.